E se o Brasil tivesse sido campeão em 1950? Salve, salve para você que tá ligado no canal Os Goleadores aqui no YouTube. Meu nome é Tauan Ambrosio e eu venho apresentar para vocês um novo quadro nosso que se chama E Se? Na prática é um grande efeito borboleta do futebol. A gente vai pegar fatos que aconteceram e vamos especular o que teria acontecido se eles tivessem se desenrolado de uma outra maneira. Então vocês podem imaginar aí a quantidade de coisa que a gente vai conversar. E nesse primeiro episódio, para até aproveitar esse burburinho de Copa do Mundo, a gente vai pensar: e se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo de 1950? O jogo que a gente vai começar e que é importantíssimo para essa história é Brasil e Suíça. Esse jogo foi realizado no Pacaembu e aí o Flávio Costa ele estava com toda aquela pressão para colocar alguns jogadores dos clubes de São Paulo. Vale lembrar que o bairrismo, que muita gente fala ainda hoje, era muito mais forte naquela época. E aí o Flávio Costa, um homem de personalidade muito forte, ele não quis saber da pressão que estava sendo exercida sobre ele. Ele manteve o time titular que ele vinha treinando e que havia entrado na vitória da estreia do Brasil, uma vitória por 4-0 sobre a seleção mexicana dentro de um Maracanã que ainda passava por aí por algumas obras. A equipe entrou com o que tinha de melhor em São Paulo, conseguiu vencer não só a Suíça, como também as vaias, um placar ali de 2-1, bem apertadinho pelo final e muito difícil de construir. Por quê? Porque a Suíça na época era treinada por um cara chamado Karl Rappan. É difícil até falar o nome dele. E ele escalava um time taticamente muito defensivo para os parâmetros da época. Se o time era fraco, era ruim, pelo menos o importante era não levar gols e tentar aproveitar ali uma bolinha ou outra para conseguir algum resultado importante. O Brasil, jogando em casa, conseguiu vencer a vaia da torcida de São Paulo, transformar ela em aplausos com um bom futebol jogado e conseguiu também bater a retranca da Suíça, naquele esquema tático que é conhecido até hoje como ferrolho suíço, que na prática era 1-3-3-3. Hoje em dia pode não parecer ser tão defensivo aí, mas para o futebol jogado naquela época, pode acreditar que o negócio era difícil de passar por eles. O Brasil avançou pela Suíça, ganhou de todo mundo, estava seguindo tranquilão pela Copa do Mundo, e aí chega na grande final contra o Uruguai. A seleção brasileira estava concentrada para essa partida, os jogadores recebendo aí algumas visitas um pouco chatas, inesperadas, aquela babação de ovo de políticos querendo tirar foto, o pessoal já classificando os jogadores como campeões do mundo, mas aí o Flávio Costa, ele sempre com a sua personalidade forte e doutrinadora, ele chega e falou: todo mundo aqui fora. Ele também foi apoiado aí por alguns grandes senadores, como a gente pode chamar, senadores de dentro da seleção, jogadores que tinham uma grande liderança. E a gente vai citar aqui, por exemplo, o Zizinho, o Bigode, o Danilo. Eles falaram: a gente não quer mais visita, vamos nos concentrar para chegar no Maracanã e vencer. Afinal de contas, por causa de um regulamento um tanto quanto diferente para os parâmetros atuais, o Brasil jogava em casa, num estádio que prometia aí ter 200 mil pessoas, um Maracanã lotado com 200 mil pessoas, e tinha vantagem do empate. Então o técnico Juan Lopes, basicamente, ele manteve o time que vinha dando certo até então, que era muito uma aposta na velocidade do seu ponta direita, o Gija, e também no faro matador do atacante Schiaffino. Foi com esse time que o Uruguai entrou em campo até com um jogador ali se mijando pelas calças. Isso foi uma coisa que realmente aconteceu. O Brasil entrou em campo, começou a jogar bem e aproveitou muito dos espaços que o Uruguai concedia quando tentava vir para cima do Brasil para abrir o placar. Vale lembrar que o Brasil entrou em campo já campeão do mundo pelo empate em 0-0. Mas aí, Ademir de Menezes, artilheiro do Brasil naquela competição, foi e abriu o placar. Tornou a missão muito mais difícil para os uruguaios. O Brasil, ele com um gol na frente e podendo levar até mesmo o outro que conseguiria ser campeão, ficou muito na defesa, ficou esperando o adversário e chamou esse adversário para o ataque. E aí, em uma jogada de linha de fundo, o Gija conseguiu fazer a ultrapassagem, centrou a bola e o Schiaffino fez um golaço empatando as coisas para o Uruguai. A torcida brasileira ela ficou muito tensa nesse momento, mas o time estava muito concentrado, estava com a concentração forte pelo tempo ali que ele passou unido e pensando muito no jogo antes de ir para o Maracanã. E aí
Com essa tranquilidade, o regulamento debaixo do braço, o Brasil teve calma suficiente para chegar aos 2-1 aos 34 minutos do segundo tempo. Um belo gol ali do Friaça, que era o ponta-direita que jogava no São Paulo na época. Ele recebeu uma bola e chutou rasteiro, cruzado, e não deu chances ali para o goleiro Máscoli. O Brasil ganhou por 2-1, foi campeão mundial, fez a alegria de toda uma nação, mas aí vem um problema depois. O problema é o seguinte, o problema é que a seleção brasileira de 1950 ela ganhou uma proporção muito mítica, porque todo mundo achava que era só colocar aquela escalação em campo que o Brasil seria campeão. Então os jogadores já envelhecidos eles foram convocados para a Copa do Mundo de 1954, que aconteceu na própria Suíça, e perderam, não fizeram uma boa campanha. O time voltou ali de cabeça baixa, mas ainda assim com a moral total do povo brasileiro. Só que o que aconteceu em 1958 pegou muito mal, porque foi basicamente a maior vergonha coletiva de uma seleção brasileira na história dos mundiais. Os jogadores eles foram chamados, muitos medalhões, muitas convocações estranhas, e uma convocação muito grande, ali cerca de 60, 40, vários jogadores divididos em 3 seleções diferentes e não deu liga. E aí, principalmente, o povo brasileiro ficou muito injuriado pelo fato de 2 jovens não terem sido convocados. Esses 2 jovens eram Pelé, que jogava no Santos, e Garrincha, que jogava no Botafogo. Eles ficaram aqui no Brasil, enquanto basicamente o elenco envelhecido da Copa de 1950, com algumas pequenas novidades ali em 1954, foi para a Suécia, fez vergonha, saiu na primeira fase e aí o caldo entornou. O Brasil só seria campeão de novo com muita organização na próxima Copa do Mundo, que aconteceu em 1962. Mas o que acabou acontecendo de verdade? O que aconteceu foi que o treinador Flávio Costa, nesse segundo jogo da seleção brasileira contra a Suíça, ele fez muitas mudanças no time que vinha jogando, muito dessas mudanças para agradar a torcida que compareceu ao Pacaembu, e teve muita dificuldade para vencer esse ferrolho suíço. Em determinado momento o Brasil chegou a estar vencendo por 2-1, mas aí no finalzinho do jogo levou um empate e saiu do Pacaembu sob vaias. E foi exatamente esse jogo e esse esquema tático montado pelo Karl Rappan, o ferrolho suíço, que serviu de inspiração para o treinador do Uruguai montar o time que ia enfrentar o Brasil na grande final realizada no Maracanã. Ele colocou o seu time naquele esquema 1-3-3-3, um esquema que não dava muita margem para espaço, esperou o Brasil atacar e aproveitou muito dos espaços que o Brasil dava ali no lado esquerdo da sua defesa. Foi por ali, inclusive, que depois o Brasil já tinha aberto o placar 1-0 em gol do Friaça no segundo tempo, aos 2 minutos do segundo tempo, e aí aos 12 o Gija correu, fez um cruzamento rasteiro e o Schiaffino empatou. E aí, pouco tempo depois, aos 34 minutos do segundo tempo, ele fez uma jogada muito parecida, só que dessa vez, ao invés dele cruzar, o Barbosa deu um passo a mais, então apareceu um espaço entre o Barbosa e a trave, e aí o Gija soltou aquela bomba que fica famosa até pra gente que não vivenciou direito aquele fato, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. O bom é que o Brasil ele depois começou a se reformular e a se preparar melhor para as Copas do Mundo. Em 1958 a gente sabe o que aconteceu, foi campeão mundial, inclusive com a entrada dos jovens Pelé e Garrincha no time titular do Vicente Feola. Mais importante ainda, se o Brasil tivesse sido campeão mundial em 1950, a camisa canarinho nunca teria existido, não teria trauma para ser apagado baseado no tipo de camisa, na cor da camisa. Então a seleção brasileira, como a gente conhece hoje, ela seria absolutamente diferente até mesmo na cor da sua camisa. Em 1962 foi campeão de novo, e aí em 1966 o Brasil foi para a Copa da Inglaterra com jogadores envelhecidos desses últimos 2 títulos conquistados. Foi uma vergonha geral, não deu certo, mas o Brasil voltou a conquistar o Mundial em 1970, já com muito mais organização. E você gostou da nossa historinha aqui? O que você acha que teria acontecido se o Brasil vencesse a Copa do Mundo de 1950? Coloca aqui nos seus comentários, curte o canal e fica ligado.